Tá entrando. Opa! E aí, tudo bem? Tudo bom, e você? Tô bem, graças a Deus. Obrigado, antes de qualquer coisa, muito obrigado por você parar um pouquinho o seu tempo e investir aqui para falar um pouco do seu projeto, que é lindo, antes de qualquer coisa, e a galera vai conhecer um pouquinho mais aí por você, né? Então, obrigado, tá? Eu que agradeço o convite. Para a gente também é um super prazer poder falar um pouquinho, né? E, enfim, participar também. Vai ser legal. Olha, antes de qualquer coisa, como é que você tá? Como é que tá nessa pandemia aí, né? Como é que, enfim, até pro projeto eu acho que tem algumas perguntas aqui sobre isso também, mas como é que você tá lidando com isso tudo, né? Então, eu tô isolada, né? Um pouco antes de começar a pandemia, eu vim para a região serrana do Rio, porque parte da minha família mora aqui. Eu vim passar o carnaval e acabou que eu fiquei. Quando eu ia voltar, estourou a pandemia e eu acabei ficando. Você mora na E cidade? eu moro No no Rio. Rio. Sim, sim, é aqui na Mas eu cidade, vim sim. para cá no carnaval. Eu acabei ficando aqui. E aqui tá muito mais tranquilo, né? Apesar Uhum. dos casos ainda estarem crescendo, o meu pai ele se contaminou, É mesmo? E mas tá aí com você? ele tá em outra casa, ele não tá Sim, aqui. sim, Mas ele sim. agora também já tá bem, foi só um susto, mas é um aviso que todo mundo tem que ter cuidado, realmente é algo sério, né? A gente tem que se cuidar, e tem que tomar realmente todos os cuidados que a gente ouve falar todos os dias, né? Verdade, verdade. Não, tá bem complicado mesmo, assim. E é um pouco também até desse nosso inserir na live que tem uma relação direta com a pandemia, que é o seguinte: a gente começou a fazer, né, o Seri na live ali um pouquinho depois que começou a pandemia, justamente porque nós imaginávamos, né, olhando o mundo, todo mundo ia ficar em casa. E aí começou todo mundo, assim, a mídia como um todo, né, falando muito da pandemia e da conscientização, né, que é muito necessário. Só que aí eu comecei a pensar, junto com a galera, o seguinte: como é que a gente poderia utilizar, né, para falar de outros temas também. Aí foi quando surgiu o Siri na Live, porque antes na rotina da gente, né, a gente não fala, por exemplo, enfim, né, diversos assuntos, e agora aqui já estamos desde do meio de março para falar de outros assuntos assim que vai internalizando, que é um momento, né, de reflexão de tudo, de vida, de conceitos que a gente tinha muito enraizado, né? Eu acho que de alguma forma o Serina Live tá ajudando as pessoas a refletir sobre outros temas. E mais uma vez te agradecendo que hoje vai ser mais um tema muito, e é um tema muito e mega importante, porque está aí, né? Só que devido à rotina, muitas das vezes a gente não presta atenção. E eu acho que também é uma forma da gente distrair um pouco as pessoas, né? A gente tem recebido tanta notícia ruim, não só da pandemia, mas eu acho que todo momento que a gente vem vivendo no país, enfim, questões políticas, questões sociais muito sérias que a gente está sendo afetado, acho que o mundo todo. Então, acho que é uma forma também das pessoas pensarem em outras coisas, se distraírem um pouco. Acho que é um momento muito importante, né? Que a gente tem que se unir e se cuidar, né? Cuidar do meio ambiente também, que é muito importante, que a Lógico, gente depende dele também. sim. Que a gente vai falar um pouquinho, mas enfim, acho que hoje em dia todo mundo sabe a importância que tem, né? Verdade. Minha amiga, então, olha só, antes de começar, te apresentar mais formal aqui, deixa eu explicar para as pessoas como é que é a rotina aqui. Vamos lá. Gente, quando eu coloquei a arte lá, né, enfim, mim e da Fernanda para que nós íamos conversar aqui, eu coloquei uma caixinha de perguntas também. E tem algumas perguntas aqui, tá no computador, então é meio que minha cola, sacou? Então, quando eu estiver olhando para cá, não é porque eu estou sendo mal educado, não estou prestando atenção, é justamente porque tem bastante coisa aqui para eu fazer a pergunta para você, tá bom? E para todo mundo ficar Eu ciente também, também. eu tô com algumas informações aqui, se eu desviar o olhar, eu por isso Tá também. tranquilo. Então, está combinado, então, na nossa relação aqui da conversa, então tá tranquilo. Vamos lá, ver se eu vou mentir aqui em alguma coisa, tá? Fernanda é fundadora do Rio Ecopet, que é um projeto sem fins lucrativos, criado em janeiro de 2018 no Rio de Janeiro, que coleta e vende tampas plásticas, tampinhas, né, para doar o valor obtido para a castração de animais. Tô certo ou tô errado? Tá certo, mas eu tenho que fazer só um adendo. Somos 4 fundadoras. Uhum, Uma delas não está mais no projeto. sim. Enfim, ela já era aposentada, viaja muito. Mas assim, ela é super apoiadora do projeto até hoje. E
somos 4, né? Para que não pense que, só a Fernanda. Não, Só, Fernanda, não é importante. Mas é exatamente isso. Então é isso. Esse é o Siri apresentando a Fernanda. E aí se apresenta para a galera aí também. Bom, então, eu vou falar um pouquinho de mim, assim, rapidamente, né? Porque tem muita gente que pensa que eu vivo só do projeto, não é isso. Eu atuo com arquitetura, né? E o projeto é uma parte da minha vida, e assim, é um grande amor que eu tenho. E é muito engraçado de ver como isso foi tomando uma proporção, que hoje em dia a gente está chegando assim cada vez mais longe, né? E essa é a nossa ideia, ajudar o meio ambiente, ajudar os animais e o trabalho que isso dá também, né? É muito legal a gente ver também o apoio, como a gente vai criando uma corrente de pessoas que vão ajudando, a gente vendo essas experiências, e é muito legal fazer parte disso. Legal, legal. E aí, para começar com as perguntas aqui, vou me apresentar também, né? Eu sou o William Siri, moro aqui em Campo Grande, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Sou economista e faço parte de um coletivo chamado Tudo Numa Coisa Só, que tem diversos projetos, enfim. Tem até uma pergunta aqui do coletivo, perguntando um pouco do seu projeto também, mas esse é um pouquinho de mim, e aí vamos seguir aqui nas perguntas. Minha amiga, vamos lá, ó. A primeira pergunta, né, de alguma forma, é sempre meio que padrão para todo mundo que enfim, né, troca ideia aqui comigo e tal, e apresenta, que é um pouco do seu começo, sabe? Qual foi o momento, mais ou menos, que você, junto com as outras fundadoras, né, qual foi o momento que você pensou, né, não só saiu do campo da ideia e foi para a construção ali, mas também o que te motivou, sabe? Como é que é a sua construção para você chegar a esse ponto? Vou fazer um projeto e que vai movimentar a estrutura social a partir do meio ambiente e da causa dos animais. Como é que foi isso? A gente tem um problema muito, na verdade, 2 problemas muito grandes no Rio de Janeiro, né? Todo mundo que gosta da causa animal sabe o número de abandonos que a gente tem de animais na cidade do Rio, principalmente para as áreas mais pobres, né? É muito difícil você ver na Zona Sul, como Leblon, Ipanema, é muito difícil você ver um animal na rua. Mas se você chegar em regiões da Zona Oeste, Zona Norte, é super comum. Então, a gente tem esse problema muito grave, é um problema de saúde pública e que ele não é tratado da forma correta, né? Os protetores fazem o que podem, mas um animal na rua, além de toda a proliferação que tem também a questão dos maus tratos. Então, quem se importa com o animal quer fazer o que pode por ele, e o meio ambiente hoje em dia, enfim, eu particularmente eu tenho muita preocupação com a área de meio ambiente. Então, assim, o projeto, ele não é pioneiro no Brasil, eu acho que o pioneiro surgiu no Uruguai, se eu não me engano, em 2011. Então, o nosso projeto já se baseia em outros projetos que já existem. E, assim, as 4, obviamente, se importam com o meio ambiente, amam os animais. E a ideia foi justamente juntar essas 2 causas, né? E tem grande importância porque as pessoas também, elas se tocam mais quando tem uma causa por trás. Né? Não adianta só você falar, vamos reciclar, é importante reciclar. Mas quando você consegue atrelar uma causa a isso ganha um peso muito maior, né? E, enfim, a tampinha é uma coisa muito fácil. Se você está andando na rua, você viu uma tampinha, se você vai pegar, vai botar no bolso e acabou. Você consegue levar facilmente, né? É colorida, é divertida, enfim. E a ideia foi justamente juntar. Começou uma coisa assim muito pequena e hoje em dia, nossa, a gente já chegou em cada lugar que a gente não acredita. Fica super feliz por isso. Não, verdade. Quando eu postei, né, a nossa arte, muita gente de páginas grandes também que são empenhadas, que tem essa causa, enfim, começaram a repostar também com uma coisa animados, né, pela conversa e tal que nós teríamos aqui. E eu percebi isso, assim, como é que de alguma forma, não sei se, enfim, né, minha percepção é que justamente acaba se criando uma rede, né, muito forte. Sim, sim. É muito legal ver esse movimento, assim. Às vezes, quantas pessoas já relataram pra gente, assim, até voluntários nossos. Eu tava andando com um saquinho, a pessoa chegou e falou, para Rio Copete, eu também junto. Então, você vai vendo esse movimento, você vai vendo
E é um caminho assim, passos de formiguinha, né? Uhum. Você começa a juntar outra tampinha, e aí você começa a ligar um botãozinho que não é a tampa, tem que me procurar a embalagem. Aí depois você passa para outra coisa. Então, assim, aos poucos, a gente vai tentando trazer essa conscientização para as pessoas, né? Sim, sim. E aqui, tem essa questão, tem isso, né? A coleta das tampinhas e para a venda da questão para ajudar os animais, né? Mas assim, quando você pensa em algo que isso tem um objetivo e tem uma causa. Mas a partir de você, assim, qual o que realmente te movimenta em relação ao meio ambiente? Porque quando a gente estava trocando ideia no WhatsApp, né, você falou que tinha uma apresentação para falar um pouco, que deve estar até no seu computador aí, que eu gostaria de saber. Não tem uma pergunta específica, por quê? As pessoas não sabem que você tem uma apresentação ao ponto do meio ambiente. Mas eu acho que é importante resgatar isso aqui para você também linkar, né, essa questão, enfim, né, da reciclagem, da questão dos animais, só que uma coisa mais ampla, que me parece, como você me colocou, né, o meio ambiente também é uma coisa que está dentro do seu coração, que você luta bastante. Eu queria que você falasse um pouquinho, sabe? Bom, Até porque, assim, só para terminar, me perdoa. Até porque, né, não para quem nada. não sabe, essa semana nós estamos vivendo a Semana do Meio Ambiente Mundial, né? É o dia mundial, exatamente. Então, a Semana Mundial do Meio Ambiente. Eu sempre, desde a minha infância, tive uma ligação muito forte com a natureza. Eu fui criada no meio da natureza, do verde. Então, eu tenho essa ligação. Tive essa felicidade de ter essa ligação, que eu sei que muitas pessoas que moram no Rio de Janeiro não conseguem ter esse contato, né? Porque a gente vive hoje em dia em caixas, né? Que são os apartamentos, e a gente sai dessa vai para a caixa, que é o nosso trabalho, e a gente começa a perder esse vínculo, que é muito importante. Quando a gente começa a perder esse vínculo, a gente para de se preocupar também o que tem ao nosso redor e de olhar. E aí eu tive essa preocupação, né? Hoje em dia se fala muito, então eu sempre fui atrás dessas informações, questão de reciclagem, o que é importante. E quando você começa a pesquisar isso, você começa a ver o grande problema que tem no Rio de Janeiro, que é o problema do lixo. A gente fala muito do plástico, mas não é só o plástico que é o problema, né? Para quem não sabe ou quem não se lembra, a gente teve um grande lixão a céu aberto, que era Jardim Gramacho. E por dia em Jardim Gramacho, para se ter uma ideia, chegavam cerca de 7.000 toneladas de lixo. E lá tinha uma montanha de lixo que ela chegou a ter, se eu não me engano, foram 53 metros de altura. Esse lixão ele foi desativado em 2012, mas obviamente todo o lixo continua lá. E em torno de 50 anos ele vai continuar liberando gás metano para a camada de ozônio. Então, assim, isso tem um grande problema. Esse problema não para aí. A gente, hoje em dia, está vivendo o aquecimento da Terra e isso está retendo geleiras e aumentando os níveis dos mares. Com o aumento dos níveis dos mares, o chorume que está depositado nesse lençol freático, porque a gente tem esse problema do lixo, quando o lixo não é tratado, esse lixo ele vai se decompondo, esse chorume vai contaminando todo o lençol freático. Esse chorume vai chegar nos mares, vai afetar a cadeia marinha, só que a gente está ligado a essa cadeia marinha. A água que está ali poderia, por exemplo, abastecer a água, o próprio Rio de Janeiro. E, enfim, esses animais vão sendo contaminados e a gente vai chegar até a nossa cadeia. A vida marinha começa ali, o início da cadeia. Quem come peixe, por exemplo, estima-se que com aqui 121 mil partículas de plástico por ano que consome, porque a gente começa a contaminar. E isso tudo é culpa do ser humano. Então, assim, é uma lição que não faz o link. E a gente tem um grande problema com lixo. O nosso lixo é reciclado hoje em dia. Se a gente for pensar que mais de 70% desse lixo ele tem o destino correto, ele vai para o lixão, olha o grande problema que a gente tem aí. A gente não pode tratar o lixo como lixo. O lixo é dinheiro. A reciclagem, ela é dinheiro, mas ela é muito mal feita. E ela não é só mal feita por falta de interesse, ela é mal feita porque não há informação. A gente não tem informação
de como a gente deve fazer a reciclagem. A gente não tem informação de como a gente tem que destinar o nosso lixo. As pessoas não sabem por que é importante você mandar o lixo para reciclagem lavado, por exemplo. Quando o lixo está sujo, ele contamina todo o resto. E essa contaminação muitas vezes inviabiliza a reciclagem daquele material. A gente bate muito nessa tecla no projeto, não é porque a gente é chato, a gente não quer ter trabalho, mas é porque muitas vezes, quando o material chega contaminado, na hora da venda, a gente vai vender assim 10, 20 centavos o quilo, porque o material se torna quase impossível de ser reciclado. Fora outras coisas que a gente tem que começar a pensar a questão do consumo, porque existem produtos que não podem ser reciclados. Por exemplo, algumas embalagens, quando ela tem película plástica e metal, você não consegue fazer a separação do material, você já não consegue reciclar aquele material, né? Então, assim, a gente tem todos esses problemas, que são problemas muito graves, e quando a gente começa a ver, assim, né, começa a ir atrás de números, a pesquisar, cara, assim, você surta, de verdade, assim. Então, o projeto, obviamente, faz uma ajuda, né? Em 2 anos de projeto já foram mais de 85 toneladas de plástico que a gente conseguiu reciclar. Perto do volume que é do Rio de Janeiro, imagina se 7.000 toneladas por dia vão para um lixão. 85 toneladas não são nada. Então, a gente tem que começar a repensar os nossos hábitos. Tem os 3 R's, eu não sei se você conhece os 3 R's. Reduzir, reutilizar e reciclar, né? Então, repensar os nossos consumos. O que eu posso reduzir primeiro, né? Eu preciso, por exemplo, comprar uma garrafa de água. Para quem não sabe, as garrafas de água são os maiores resíduos de lixo produzidos em todo o mundo. Por minuto, a gente consome mais de 1 milhão, desculpa, de garrafas plásticas por minuto são consumidas em todo o mundo. Garrafa de água, se você tiver uma garrafinha reutilizada, você pega, botou na bolsa e leva. Eu levo a minha para todo lugar, por exemplo. E é um movimento que você tem que começar a fazer internamente, realmente pensar o que a gente pode fazer. Quando você não consegue reduzir, o que você pode reutilizar? Por exemplo, embalagens. Todo mundo tem pote de sorvete em casa que bota feijão para congelar, né? E a reciclagem, ela é importante, ela é o terceiro pilar, é o pilar de tudo. Ela tem que vir por último nessa cadeia. O que a gente não conseguiu nem reduzir, nem reutilizar, a gente envia para reciclagem. E, enfim, né? Outra coisa que a gente tem que fazer é cobrar das nossas autoridades, né? Porque é muito difícil. Centros de reciclagem, geralmente, que a gente encontra são nas partes mais pobres. E muitos deles são ilegais, porque são trabalhos assim que, obviamente, ninguém quer fazer e pagam muito pouco. Então, as pessoas fazem aquilo ali para sobreviver mesmo. Literalmente sobreviver, né? E hoje em dia, o aterro de Gramacho está desativado, mas hoje em dia existem centenas lá de centros de reciclagem ilegais que as pessoas vivem numa miséria. Assim, eles não têm tratamento de esgoto, eles não têm tratamento de água. É muito triste a realidade assim, de quem vive nisso, sabe? Sim, não, então, você está falando, nós conversamos, né? Eu conversei com a Karen, que é da página Por Favor Menos Lixo, não sei se você conhece. Conheço. Gente boa toda a vida. E eu conversei com ela aqui também, sabe? Falando sobre consumo consciente, em relação ao lixo, enfim, né? E aí, o que ela mostrou pra gente, né? E que você mostra pra gente aqui, é o seguinte: não tem políticas públicas que realmente os governantes queiram que isso aconteça. Isso é uma questão, até porque, né, a gente sabe, pegando uma particularidade, a gente sabe que nas prefeituras, né, que é o que coordena o lixo ali, enfim, no dia a dia, gera muito dinheiro. Assim, a questão gera muito dinheiro. Então você vê que também tem uma questão ali de, enfim, né, que não tem uma boa vontade, porque, né, pode ter casos de corrupção extrema em várias cidades, porque o lixo, por ser uma coisa inevitável, né, que as pessoas precisam ter, e pela falta de consciência que nós poderíamos, né, colocar
cada coisa no seu devido lugar, diversos prefeitos e tal se utiliza disso para fazer para corrupção mesmo, né? Isso é um ponto. A questão também que a gente estava conversando com ela e que você demonstra isso de uma forma muito clara, que é o seguinte, né? A sua reciclagem, ela diretamente se transforma em dinheiro para ajudar uma causa. Então, assim, é para a gente ver. E aí, você falou de tampinha, por conta da tampinha você consegue fazer um projeto maravilhoso e que tem muita gente que acaba fazendo. E aí você falou assim, ó, a gente percebe que não tem uma conscientização nisso. E aí você vai linkando uma coisa na outra, meio ambiente, vai até o mundo marinho e tal, e volta para a gente. Então, assim, o que demonstra é que não é por acaso, né? É um projeto realmente, essa não conscientização a partir do meio ambiente e da importância de cada lixo que é produzido em casa poderia ser direcionado para o seu devido lugar e pode se tornar até mesmo, né, no mundo capitalista, voltar em dinheiro, né? Como vocês mesmo fazem com só tampinha. Pelo menos Não, é o que eu acumulo da sua fala, da Karen, e por outras, enfim, né, vendo outras coisas também. a gente, assim, o lixo ele é muito mal utilizado mesmo, porque resíduos não são lixos. Por exemplo, o lixo orgânico, quem obviamente tem um espaço, né? Você pode fazer uma composteira dentro de casa e utilizar aquele chorume para adubar suas plantas. Tem gente que tira energia daquilo ali, você faz gás. Tem um rapaz, eu não vou lembrar o nome dele agora, ele conseguiu, acho que no Cerrado, no Sertão, se eu não me engano, ele conseguiu criar um sistema que, através do lixo orgânico, ele gerava gás de cozinha. E aí ele foi criando várias coisas que ele foi experimentando com garrafa, PET, ele fez isolamento, enfim, ele foi criando vários mecanismos super baratos a partir do lixo. Tem artistas plásticos que fazem lixo, artes com lixo. Então, assim, existem milhares de possibilidades, mas a gente emprega muito mal isso, né? Eu uma vez escutei uma frase que é muito engraçada, né? Hoje em dia, a gente sabe que a maioria dos rios dentro das cidades são poluídos. Quem viaja para o Rio, quando está entrando no Rio, você se depara com a Bahia, né? Uhum. E aí é muito característico vir aquele cheiro, né? Da poluição, dos detritos, enfim. E aí o que é típico da gente falar, nossa, a Bahia hoje está muito fedida. Tipo, eu estou chegando no Rio de Janeiro. E uma vez eu escutei uma frase que é muito certa. Não é a água que está fedida, somos nós. Porque aquilo ali é o Nossa. resultado dos nossos atos. Então, assim, quem gerou aquilo ali fomos nós. E hoje em dia a Nossa. gente tem muita preocupação com o meio ambiente, achando que a gente está destruindo o meio ambiente. Só que assim, o meio ambiente está aqui, ó, milhares de anos antes da Desde que gente. mundo é mundo, né? Na época dos dinossauros caiu um meteoro e a natureza se readaptou. E é isso que acontece. A natureza sabe se readaptar. Então, assim, a gente está extinguindo a raça humana, enfim, os animais atuais que existem. Mas a natureza, ela se readapta e vão surgir outras formas de vida se a gente acabar. Então, a gente tem que preocupar com o ser humano, com os animais, obviamente, com todo o meio ambiente, mas não é com a natureza que a gente está acabando. Não, não, assim, sensacional, porque é o famoso o culpado sempre é o outro, né? Até no meio ambiente é isso, né? A Baía de Guanabara tá fedendo hoje. Não, assim, é nós que estamos produzindo a Baía de Guanabara a ser assim, né? Está fedendo mais ou menos, mas enfim, é a gente que está fazendo aquilo dali acontecer. Não, assim, eu nunca tinha ouvido isso e brilhante. E brilhante Não, mesmo. Porque e na traz a verdade responsabilidade pra gente, né? a gente, porque a gente tem que parar de culpar os outros pelos próprios atos, né? A gente culpa a natureza, porque ó, como é que a natureza vai se defender, né? E aí vem as catástrofes ambientais. Quem não se lembra, em 2011 a gente foi considerada a pior catástrofe ambiental natural na região serrana do Rio. Eu estava aqui, eu presenciei isso, eu vivenciei isso. E assim, cara, se eu vejo um vídeo hoje em dia, eu choro, porque foi uma coisa assim super cruel. E hoje em dia eu vejo isso aqui, nada mudou. Ninguém mudou os comportamentos, ninguém mudou a política pública, ninguém mudou, enfim,
A gente tem um rio aqui na cidade que é super assoreado, qualquer chuva o rio transborda, não se mudou nada, a gente continua construindo da mesma forma. Eu, dentro da minha profissão, eu busco muito a questão do... A arquitetura, ela traz muito paisagismo, né? E eu Uhum. trago muito paisagismo urbano, que é a nova forma de construir a cidade, né? A gente tem que parar com essa ideia de querer controlar a natureza. A natureza não tem controle. A gente tem que deixá-la ser livre. O que a gente tem que aprender é conviver com ela. Então, como a gente construir de forma que a gente impacte o menos possível o meio ambiente, possa conviver em harmonia com ele e tirar o melhor proveito disso. Cara, a gente tem problema de abastecimento de água no Rio de Janeiro. Isso é tão absurdo. Tendo tanta água como a gente tem no Rio de Janeiro, é porque a gente gere muito mal nessa água. A gente não sabe utilizar os recursos que vêm para a gente, né? Nós nos julgamos como o topo da cadeia, mas a gente está muito abaixo disso. A gente não sabe utilizar os melhores recursos que a gente tem. E aí é como a gente começa a viver nessa questão do capitalismo que a gente vive, né? A gente é priorizado quem tem mais dinheiro e quem tem menos, quem vive nas favelas, quem, enfim, que seja prejudicado. E aí falta toda essa informação. Tem toda a questão política que falta interesse. Por que não gerir direito o lixo? Por que não cuidar do meio ambiente? É uma situação muito grave. É o básico que eu falei. As pessoas não sabem como destinar o lixo para reciclagem. As pessoas só escutam recicle. Mas não adianta você falar recicle se você não dá um manual que a gente aprendeu no projeto e aprendeu na marra, que é por que eu faço a separação do plástico desse jeito? Tem muita gente que acha que dentro do projeto a gente separa o plástico por tipo, mas tipo de tampa, tipo refrigerante, manteiga, e não é, é tipo de plástico. Existem polímeros diferentes que compõem o plástico, que 2 anos trabalhando nisso você já identifica facilmente, e faz essa separação por polímero, porque na hora da reciclagem você não pode reciclar um polímero diferente do outro junto, porque eles não conseguem fazer a fusão. Então, fomos aprendendo isso, mas ninguém tem essa informação. Assim como tem essa questão do plástico, devem ter de outros materiais que são reciclados também que não tem informação, né? Sim. E também onde levar esse lixo, né? Quando você não tem coleta seletiva no seu prédio, o que você faz? Qual é a solução? Porque muitas vezes não tem. Então é muito falho todo esse sistema. E a gente perde com isso, porque isso podia servir até para dinheiro, para gerar Fonte verba, de para renda, né? fonte de renda Para para muita investir para a gente. população, enfim, para o que Fernanda, precisa. desculpa te cortar. Não, pode falar, já acabei. Vou te falar uma coisa, Fernanda, eu estou convencido, isso até mesmo antes da pandemia, mas nessa pandemia, enfim, né, você, como eu disse, né, a gente reflete muita coisa. Com a conversa com diversas pessoas aqui no Serina Live, com você, com a Karen, por exemplo, eu estou convencido, assim, por exemplo, no final do ano nós vamos ter, né, as eleições das cidades, né, para vereador e para prefeitura, que é o que você está falando bastante, assim, é o que impacta diretamente a nossa vida no dia a dia com essa harmonia em relação ao meio ambiente. Isso é um ponto. Eu estou convencido que isso tem que ser uma das pautas principais, se não for a principal. Porque como você está me falando, sabe, assim, isso gera renda para as pessoas. A gente precisa ter uma harmonia maior, assim, literalmente uma harmonia com o meio ambiente. Precisa saber e debater que isso não tem que estar somente em lives como a nossa, mas numa estrutura de escola, sabe? Sim. Ali desde o CA, desde o pré, para ter essa relação. Porque muitas das vezes, até primeira série ali, enfim, você vai ali ter uma relação com feijãozinho que faz brotar e tudo mais, tem até aquela. Mas depois se perde de uma tal forma que a gente não tem mais relação nenhuma com o meio ambiente, só vê, parece que simplesmente acontece. Não, não acontece. Assim, tá aí, a gente precisa ter uma harmonia, porque senão vai gerar isso, assim, uma Baía de Guanabara, né? Cada vez mais afastada da gente, a culpa sempre é da Baía de Guanabara, e a gente não tem a consciência que a responsabilidade de tudo que está acontecendo é nossa, né? Vai do pequeno lixo, vai dar tampinha até a Baía de Guanabara, até outras coisas. Só para a gente também entrar aqui, porque já tem meia hora que a gente está conversando, para a gente falar também das causas, da causa animal, né? Quando você falou assim, ó,
Em 2011 teve a questão aí da catástrofe onde você está na região serrana, né? E aí eu tive uma conversa aqui, que isso me frisou muito, assim, me impactou muito. Eu tive uma conversa com a Isabelle Benito, que é do SBT Rio, a âncora do SBT Rio. Assim, ela contando a história dela, ela falou que, assim, ela falando, né, que antes de chegar a ser âncora, ela já foi em várias favelas, tiroteio e tal, e ele cobrindo, né? Maré, enfim, várias favelas mesmo. Ela falou assim, eu perguntei, tá, qual foi a pior? Assim, que você mais sofreu risco de vida. Aí ela contou um caso lá, só que ela falou assim, Cília, eu já vi muita coisa em reportagem e tal, já passei muito perrengue. Só que tem uma coisa que mais me marcou, ela foi e contou o desastre que teve na região serrana, sabe? Foi aonde ela desceu de helicóptero em vários lugares que pouquíssimas pessoas foram. O SBT junto a ela foi o primeiro a começar a cobrir ali. E ela falou isso, assim, como que foi, enfim, né, uma catástrofe mesmo. E quando você relembrou isso aqui agora, isso me veio ao que ela disse, né? Uma mulher que, meu irmão, já está aí há 10 anos já, muitos anos já no SBT aqui no Rio de Janeiro, porque ela é paulista, né? E aí dá esse exemplo, literalmente por conta do meio ambiente, né? Que de alguma forma a gente não tem harmonia nenhuma ou muito pouca com o meio ambiente. Só porque isso veio a lembrança aqui agora. Quer falar mais alguma coisa sobre o meio ambiente para a gente passar aqui para as perguntas também? Tá com você. Bom, só aqui para fechar isso, então. Quem quiser, né, mais informações ou conhecer um pouco mais disso, tem alguns documentários assim que eu indico muito. Ou tem no Netflix, ou você joga no Google, tem também, você acha no YouTube. Eu vou citar 4 que assim super me impactaram. Um é Oceanos de Plástico, que tem no Boa. Netflix. Ele é super bom, ele fala justamente do impacto do plástico na vida marinha, e aí ele fala da cadeia que chega até nós. Nosso Planeta, que ele fala do aquecimento global, como está impactando, o que está acontecendo. Ilha das Flores, esse documentário é brasileiro, ele fala diretamente do lixo, mas ele começa lá no começo da cadeia, ele cita uma família. É um documentário assim, ele na verdade é um curta-metragem, acho que são 17 minutos, ele é bem curtinho, mas é muito bom também. E aí ele fala da história do tomate, e aí ele foi filmado, acho que em Jardim Gramacho, se eu não me engano. Uhum. E existe uma família que mora lá, e essa família come esse tomate que é descartado, chega até esse lixão, o cara pega esse tomate, alimenta os porcos, o que o porco não come, dá para a família comer. Então, assim, é uma relação muito forte que mostra ele também, que eu acho bem importante. E o último é Before the Flood, que é Antes da Enchente, que esse documentário foi feito pelo Leonardo DiCaprio, que também é muito bom. Faltou mais um, desculpa. Em Busca de Corais, que fala do aquecimento global e que os corais estão sumindo e como eles são importantes, principalmente para a produção, quem não sabe, de CO2. Então, a gente precisa muito deles para que a gente também possa, né, ter oxigênio na Terra. Verdade. Ó, um compromisso aqui. Quando a gente terminar, eu vou falar com você ali no WhatsApp, você me passa essa relação que eu coloco lá nas histórias para a galera, quem perdeu um ou dois aí, enfim, vai lá e pega e vai estar registrado ali, tá? Show de bola. Vamos aqui para algumas perguntas também. A segunda pergunta é o seguinte, ó. O projeto é composto hoje exclusivamente por voluntários? É uma pergunta. E como alguém que quer participar, quer ajudar, pode fazer? Sim, somos todos voluntários, seja direção, coordenação, todo mundo é voluntário. Ninguém trabalha, quer dizer, trabalhar todo mundo trabalha, né? Mas ninguém recebe por isso. E a gente tem uma equipe muito legal hoje, né? É uma grande família, assim, hoje são mais de 500 voluntários atuando diretamente. Que bacana. Fora quem às vezes vai nos mutirões que a gente faz ajudar esporadicamente também. E quem quiser ajudar, mandar mensagem lá no nosso Instagram para poder entrar em contato e fazer o cadastro também. A gente está sempre precisando de voluntário, então, por favor, ajuda a gente, porque dá muito trabalho, não é pouco, não. Uma coisa que eu fiquei impressionado, né? Enfim, para conhecer mais o projeto, eu vi a quantidade de pontos
de coleta que vocês têm. É uma coisa assim, absurda. Tem até a Amanda, que é irmã de uma amiga minha, que está aqui também, que ela participa, ela falou aqui que é, enfim, é voluntária e tal. E assim, além do voluntariado que me parece é muito grande, como você está colocando 500 pessoas, é gente que não acaba mais. E aí, enfim, mas são diversos pontos também. Como é que vocês fizeram isso? Como é que foi esse processo para estar em vários lugares? Assim, uma coisa que é quase proibitiva no projeto é dizer não, né? A gente odeia dizer não quando alguém fala, eu quero ser ponta de coleta. Óbvio que às vezes não tem como abrir naquele momento, então a gente explica para o responsável pelo local, que fala, olha, tem que esperar um pouquinho, precisamos de voluntários. Quando consegue, a gente já entra em contato, já faz a abertura. E foi criando, realmente foi, essa rede foi crescendo, as pessoas foram entrando, quero ajudar, quero ajudar. Crianças, às vezes, né? Os pais levam os filhos também, então é um movimento muito legal que vai acontecendo. E Uhum, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, bacana. tomando essa proporção e virou uma febre, né? Hoje em dia o pessoal fala que é tampa maníaco, que vai, não pode ver uma que pega. Então, é muito legal isso. Legal. Ó, a Amanda tá falando aqui, ó. Siri, fala que precisamos de mais voluntários em Campo Grande. Então, você que é de Campo Grande, galera aí, ó, estão precisando de voluntários. Estamos aí. Vou até, enfim, né? É uma pergunta também minha aqui. O que realmente o voluntário faz, basicamente, no projeto? Então, depende, assim, porque óbvio que cada um tem uma disponibilidade, então a gente vê muito esse lado, é muito importante, né? Não dá para você também se sobrecarregar ao ponto daquilo te estressar e não te fazer bem, então a ideia é que seja sempre algo positivo. Uhum. Mas assim, os voluntários eles ajudam muito com a parte de transporte. Tem voluntário que só faz o transporte, o que ajuda muito. A gente está sempre precisando de carro. Eu, por exemplo, quando eu faço tudo dentro do projeto, né? Mas os meninos costumam falar que eu sou doida, porque eu pego meu carro e assim, eu vou, sei lá, Leblon, no mesmo dia eu vou Leblon, Botafogo, Tijuca e Gardenia Azul, eu vou para cima e para baixo, eu fico o dia inteiro. Começo, sei lá, 8 horas da manhã, acabei 5 da tarde, tô morta. E elas falam, cara, eu não sei como é que você dá conta, assim, meu carro, eu boto até não caber mais nada, não entra ninguém no carro. E elas falam, cara, eu não sei como é que você arruma o carro assim. Porque fala, não, tem que caber, Tem que vou dar um dar. jeito, tem que dar. E aí tem toda essa parte de transporte, tem a parte da coleta, né? Que são as pessoas levam para os pontos de coleta. Quando o ponto solicita a coleta, que a gente sempre indica uma vez por semana, ir lá no ponto, ou ligar para o ponto, leva para casa para fazer a triagem, porque a gente não tem como vender o material sem estar triado. Como eu Posso fazer falei, o uma material pergunta? É o seguinte, quando você fala assim, ó, o transporte, o que seria exatamente isso? O transporte, no caso de pegar do ponto de coleta e levar para você até um lugar não, específico? É o não. quê? Então, o voluntário vai, porque geralmente ele coleta perto de casa, ou Uhum. no, sei lá, do lado do trabalho dele, para que ele possa coletar a pé, né? A ideia é que seja isso. Obviamente que tem pontos que às vezes o volume é tão grande que precisa de um carro. E aí recolhe esse material e levou para casa. Fez toda a separação. Depois, se ele não tem carro, se ele não tem como fazer transporte, aí entram os voluntários de transporte, que eles vão de carro até a casa desse voluntário, pegar o material já separado, esse material já está pronto para ser vendido, levar até os depósitos que a gente tem, alguns locais que a gente armazena, que foram cedidos para a gente, algumas empresas cederam, né? Legal. Então, assim, a super parceria que a gente também tem, que a gente sempre está buscando mais, porque, obviamente, quanto mais fácil a gente puder armazenar, mais fácil fica. E aí, o voluntário de transporte leva para esses locais, para que chegue a um certo volume e a gente ligue para a empresa de reciclagem e buscar o material de caminhão. E Uhum. aí tem Tá. também os voluntários que participam, por exemplo, dos eventos, voluntários que ajudam a gente com as palestras nas escolas. Tem uma série de atividades assim, mas o mais forte mesmo é a parte de separação, né? Que é Sim, o que que a precisa de gente muitas. Imagino, é a tampinha que não acaba mais, precisa de muita acaba gente para mais. separar ali, né?
Legal, legal. Pô, então assim, é um trabalho que, de alguma forma, né, requer um investimento de tempo ali, né? E que realmente. E é necessário, né? Porque não tem como 4 pessoas somente fazer isso tudo. Ainda bem que tem Mas, por 500 exemplo, pessoas aí. dá para você fazer em casa. Sei lá, tá de Já dá. noite, você senta na frente da TV. Muitas vezes eu sento na frente da TV, fico vendo TV e fico ali, separando e vendo TV. E dá para você fazer. Quem tem filho, dá para fazer com os filhos. Criança adora, cara, é incrível. Criança adora, faz muito rápido, muito rápido. Já tiveram grupos de escoteiros que às vezes fazem gincana, chamam a gente, eles separam numa velocidade assim que é incrível. Cara, é maravilhoso, assim, porque por conta, né, assim, da causa animal, você buscou um fator, né, para ganhar uma grana, para ajudar diretamente, que mexe com o meio ambiente e trabalha com o lúdico de criança, trabalha com muitas outras coisas, né? É uma sinergia forte, né, com Tem, diversos não, outros segmentos. é incrível ver esse movimento assim e vendo que as pessoas estão despertando, que é tão importante, né? Não é só a causa animal, tem a causa ambiental, mas tem o social, tem pessoas que já a gente nosso tem depressão e como o projeto ajudou, sabe? Que ressignificou para eles assim, não tem preço. É incrível você ver assim. E é muito bom, cara, assim, você faz por amor, sabe? Trabalho voluntário, obviamente, dá, mas é muito bom. Você vê que você está ajudando dessa forma, assim, enfim. Pode ser animal também, que você dá uma oportunidade para aquele animal, e aí depois a gente também divulga para que o animal possa ser adotado. É muito bom ver as correntes assim crescendo. Ó, vou te fazer até uma pergunta aqui direto, que o pessoal tá falando aí em relação à, à escola, né? Aqui, ó, ó, você acha que. Não, não é só aqui. Ah, tá. Você como grupo, vocês como grupo, né, também fazem ações em escolas, certo? Já falou que sim. Qual a importância que você vê desse tipo de ação dentro das escolas, enfim, né, que realmente, aí já jogando isso, né, para um futuro e assim, um futuro próximo, e assim esperamos, que seja algo matéria dentro da escola, assim, o que vocês fazem, né? Que não seja somente um projeto, mas seja algo ali que faça parte, né, do currículo da escola, da grade escola, do curricular. Então, assim, é muito importante a gente começar essa educação ambiental desde cedo, né? A gente precisa despertar um olhar nas crianças desse ciclo, né? Que a gente está inserido nesse ciclo, a gente faz parte desse ciclo, a gente não está fora da natureza, a gente faz parte dela, a gente precisa aprender a respeitar a natureza, né? Uhum. E as palestras são muito boas, a gente vê como as crianças ficam motivadas. É muito legal ver a participação delas e como elas depois levam isso para dentro de casa também para os pais. Muitas vezes são as crianças que educam os pais e não o contrário, né? Que Os pais legal. aprendem com as crianças e quantas crianças puxam a orelha dos pais, tipo, ó, oh, tá fazendo isso errado. Eu aprendi assim. E as crianças, elas se tocam muito, elas não precisam da causa atrelada. Se você disser que elas precisam ajudar o meio ambiente, elas vão ajudar. Apesar de, obviamente, elas gostarem, você falar do cachorrinho, do gatinho, elas gostam, óbvio. Mas elas não precisam da causa atrelada igual a gente precisa, né? Sim. Uma vez eu escutei uma frase muito certa: criança é esponja. Ela absorve tudo de bom e de ruim. Então, a gente precisa tirar o melhor proveito nisso, justamente na infância, para que assim a gente possa criar adultos, né, que seres humanos conscientes e preocupados, é, é, que possam entender que a gente vive um tempo diferente. Eu, na minha infância, eu não escutava a palavra aquecimento global. Eu nem sabia o que era isso. E isso, hoje em dia, todo mundo na escola, você perguntar, as crianças já sabem o que é. Então, assim, essa visão precisa mudar e a gente precisa levar essa conscientização para as crianças de tudo que acontece. Não é só o lixo, não é só a tampinha, não são só os animais que têm todo o problema de saúde pública, que é muito grave, e toda a parte do sofrimento. Quem acompanha sabe como é sofrido um animal na rua. E,
enfim, a gente precisa se preocupar e se conscientizar com tudo isso. Então, é muito importante começar essa educação da base mesmo. Saquei. E aí, só para finalizar, de alguma forma você já falou, mas você não vê, né, assim, um incentivo real do poder público, né? Não tem. Eu parto do pressuposto assim, e vendo e conhecendo, enfim, um pouco da estrutura, assim, não tem o mínimo de vontade para que isso seja, enfim, né, para todo mundo. E aí tem que, graças a Deus, tem projeto, né? Igual o seu, igual o da Kari e de outras diversas pessoas também, mas a luta, de alguma forma, é de pressionar para que isso vire uma política pública, né? Não tem nem do lado ambiental, não tem do lado animal, Animal. né? Todos os protetores sofrem como pagar suas contas, porque não são poucas. Um animal, assim, quando você pega na rua, você vacinar, fazer exames de sangue, E é caro, né, amigo? consulta, caríssimo. E tem vermífugo, e tem remédio para pulga carrapato. Isso é o básico, assim, que eu tô te falando. Vai papo de mais de R$ 500 ali de cara num resgate, sabe? É muito dinheiro. Fora outras coisas que o animal possa ter. Então, assim, é muito dinheiro. Isso num animal. Tem protetores que tem mais de 400, 500, 600 animais. É uma loucura, assim, e eles estão enxugando gelo. Sim. Porque enquanto a gente não tiver uma política pública que invista sério em castração, ele está enxugando gelo. Você não tem uma política pública para esse lado. Você não tem uma política pública que olhe para o meio ambiente. Você não tem uma política pública que olhe para o social, sabe? Se a pessoa ela não tem o básico, que é um tratamento de esgoto e um abastecimento de água, a gente tem que mudar muita coisa, muita coisa. Que isso é o básico do básico, né? Assim, hoje falar de, enfim, né, esgoto a céu aberto, isso é muito básico, é muito primitivo, né? Cara, e o esgoto, ele não é uma coisa difícil de tratar. Não é, não é. Não é. Você, dentro da tua casa, você pode fazer o esgoto ecológico, né? Que você separa a água cinza, que seria a água do banho, a água da louça, da água negra, que é a água, enfim, do vaso sanitário, né? E a água negra você trata com bananeira. Você só precisa de um buraco no chão, você vai jogar o resíduo lá e a bananeira vai filtrar. Acabou, tá limpo. É uma tecnologia tão simples, tão barata, e a gente não tem isso. Aí o que a gente faz? A gente pega a nossa água, né? Aí você daí pega a água, ela joga um monte de química lá e dá isso pra gente beber. Olha a crise da água que a gente viveu esse ano no Rio de Janeiro. Então, assim, é muito sério tudo isso. Sim, sim. É muito grave, é muito grave. Muito, muito, muito. E é isso, né? É o momento que a gente precisa refletir muito sobre isso, assim. Para até. Porque é isso, né? Qual o mundo que nós queremos, como é que é a cidade que nós queremos daqui para frente. E assim sendo, e aí eu falando aqui da minha cidade, né? Da cidade do Rio de Janeiro, enfim. É a segunda maior cidade, né? Em relação à PIB, né? Do Brasil. E nós temos uma cidade partida, onde a Zona Sul, por exemplo, tem um tipo de infraestrutura, né? E eu aqui em Campo Grande, por exemplo, eu vejo uma Zona Oeste totalmente descabida e parece que não é a mesma cidade, só que é a mesma cidade partida e com uma desigualdade absurda. Absurda. E assim, e desigualdade em tudo, sabe? Assim, vai do meio ambiente, ao mesmo tempo que a Zona Oeste, né, tem um meio ambiente gigante, enfim, que pode ser muito bem explorado, e a gente briga muito por isso aqui, pode ser muito bem explorado de forma sustentável e consciente, a gerar renda para muita gente, só que não tem nenhum projeto, não tem nenhuma política pública para pensar essa estrutura, esse planejamento do desenvolvimento econômico e sustentável para a gente viver aqui, sabe? E isso estou falando da minha região, do meu território, onde eu vivo na Zona Oeste. É muito complicado mesmo, mas é isso, assim, eu creio muito, assim, com pessoas como você, enfim, diversas pessoas que a gente vem conversando aqui, os voluntários, é porque de alguma forma é um caminho ali que eu acho que a gente pode ir consolidando, sabe? Pode demorar 10, 15, 20, 30 anos, mas eu acho que de alguma forma essa galera como todo... Porque você vê, né? O projeto que você tem, a liga que deu entre os projetos e entre as pessoas de 2018 até aqui, né? Muito rápido vocês cresceram.
é porque tem muita gente querendo realmente fazer, enfim, né? Mas a compreensão também de disputar o poder público é muito importante, justamente para não fazer alguma coisa, meio que um projeto isolado, mas que seja uma coisa a partir dos nossos impostos, né? Não sei se você pensa nessa direção também. Eu acho que primeiro a gente tem que começar a cobrar do poder público, Uhum, mas também saber escolher. É porque, assim, geralmente, né, quando você falou da questão das eleições, a gente também escolhe muito por causas próprias. uhum. Mas a gente tem que pensar no coletivo e a gente tem que pensar a longo prazo. Óbvio que no discurso é muito mais bonito do que a gente falar com uma pessoa que está passando fome e que vai trocar o voto dela por um prato de comida, porque a gente sabe que isso ocorre. Né? É fácil a gente falar quando a gente tem uma casa, quando a gente tem comida. Verdade. Então, a gente precisa cobrar, a gente precisa conscientizar a população, a gente precisa educar as pessoas para que a gente possa pensar a longo prazo, 30, 40, 50 anos, melhorar, desenvolver, né? A gente tem um potencial absurdo. E, cara, nos últimos anos o Rio de Janeiro tem sofrido e sofrido muito. Muito, muito, Sei muito. lá, a gente teve as Olimpíadas e eu acho que foi muito ruim para a cidade. Não só na questão da imagem, mas muita coisa foi maquiada, muito dinheiro foi desviado. Eu moro na região do Parque Olímpico e ali, né, que a galera chama de barra porque quer ficar bonito no papel, não quer dizer que é Jacarepaguá, O mas a gente Curicica, né? sabe que E assim, o Parque Olímpico está abandonado. Olha o legado que a gente deixou. Ali existia uma comunidade, que era o pessoal da Vila Autódromo. Eles Sim. foram expulsos dali, né? Aquela região ali está sofrendo um sério processo de gentrificação porque o valor do metro quadrado está subindo. E Em nome quem é de quê? pobre, E em nome de quê, né? em nome de pessoas que não querem conviver com uma favela perto, porque é feio. E a gente tem justamente que parar de ter esse olhar. Não é porque a pessoa mora na favela que ela vai ser bandido, né? Todos têm o mesmo direito. E todos têm que cobrar uma política para que tenham o mesmo direito. Então, tem que mudar muita coisa, né? Não adianta a gente pensar que em um governo, seja o governo que for, vai mudar, porque não vai. Ninguém consegue mudar nada em 4 anos. Mas Sim, tem que começar a dar o primeiro passo e, cara, alguém tem que cuidar da cidade, porque não dá mais para afundar. Nos últimos sim. anos, eu Tá acho que complicado mesmo. Verdade. Verdade. E por isso que assim, é muito importante para que a gente perceba assim, do momento que nós estamos vivendo e sabendo que já já tem uma mudança de uma estrutura em relação à gestão, né? Tanto da cidade, falando do legislativo, mas também do executivo, né? E o que nós queremos é isso. Vamos votar, né, a partir de uma moralidade instantânea ou vamos votar a partir de um projeto de transformação sustentável, né? Acho que fica a pergunta aí para muita gente. Enfim, né? Minha amiga, deixa eu lhe falar, faltam 6 minutos, porque conversa boa, né, que tem muito conteúdo, passa rápido, dá até agonia disso, mas enfim. Eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte, assim, até do coletivo aqui, ó. A gente, quanto coletivo, tudo numa coisa só, já fez algumas ações com animais e recebemos críticas do tipo, tanta gente precisando, imagino que você deve Hum, ter, quando na verdade não é uma competição. Vocês sofrem com isso? quantas pessoas falam, vai ajudar animal, ajuda o ser humano, né? E não sei o quê. Porque, assim, eu tenho um pensamento que é muito particular meu. Eu defendo muitos animais, até porque eu acho que o ser humano, ele destrói, não os animais. E a gente se coloca acima de algo, a gente continua com esse pensamento que não estamos inseridos. Então, nós sofremos muito com essa visão. Eu, particularmente, acho uma visão muito errada, porque mesmo que você não se importe com os animais, se tem um problema de saúde pública, ele vai te afetar. A gente tem as zoonoses, os animais na rua, eles podem sim passar doenças quando não tratados.
Uhum. Nessa parte a gente nem fala da parte de sofrimento, né? Para quem realmente não se importa, tem que pensar nesse lado. Se você quer pensar em você, pensa que aquele animal ele pode sim te afetar de alguma forma, mas também isso não é justificativa para que as pessoas maltratem de forma alguma, né? A gente só vai controlar esse aumento de população com a esterilização, a castração é o caminho. Ela reduz uma série de doenças, como principalmente a questão do câncer. Ela dá longevidade de vida aos animais, reduz fugas, marcação de território. Enfim, ela tem agressividade, ela tem uma série de benefícios. E que, cara, o animal ele é tão importante quanto nós. Por que a gente tem que pensar só no ser humano, né? Ah, vai ajudar o ser humano? Os animais também precisam, eles também sentem. Eles também têm sentimentos, né? Assim, quem gosta de cachorro, quem gosta de gato, sabe quando você chega de um dia estressante em casa, quando ele vem te receber é uma alegria, assim. Eu tenho 7 cachorros e, nossa, é minha alegria, assim, quando eu chego em casa cansada, eles me recebendo é a melhor coisa. Quantas vezes a gente chega em casa e vem alguém já reclamar da nossa vida? Ah, não sei o quê. Cachorro O não, já animal sabe. vem fazendo uma festa do caramba. Exatamente. Verdade, eu perguntei isso aqui porque assim, a gente, como coletivo, tem um projeto, né? E não é o projeto, enfim, porque temos diversos, vocês, de alguma forma, têm essa causa como prioritária, sacou? Assim como o objetivo final ali, se a gente, né, já sofre tendo um projeto dentro de diversos projetos, falei, acho que é importante a gente colocar para ela ali, porque com certeza já ouviram muito. Podia estar pegando esse dinheiro aí, essa força, esse voluntariado, e estar ajudando as pessoas que estão passando fome. É isso, né? Fazemos isso também, né? Mas pessoas para criticar sempre tem, né? É lógico. Pelo menos a gente está se mexendo, a gente também não está parado criticando os outros, né? Se cada um Verdade. fizesse o seu, seria tudo muito melhor, né? Verdade. Minha amiga, olha só, vai acabar já já. Eu gostaria muito de te agradecer de verdade mesmo, assim, pela sua, desde o começo, né? Que, enfim, nós mandamos mensagem para vocês e ali começamos uma conversa ali, todo esse processo. Muito obrigado mesmo, me amarrei em conhecê-la, sabe? E espero aprender mais com vocês por conta aí do Rio Ecopet. Quem não conhece, conheça, entra aí no Instagram e seja um voluntariado também, um voluntário, uma voluntária, enfim, que é muito importante, né? E a galera aqui de Campo Grande, a Amanda já falou, seja um voluntário. Eu que agradeço o convite, foi ótimo. Muito obrigada pela oportunidade também de falar um pouquinho aqui. E, enfim, estamos precisando de voluntários sempre. Não é só na cidade do Rio, é no estado todo. Então, manda mensagem lá pra gente, segue a gente lá. Enfim, se tiver alguma sugestão também, manda pra gente, que a gente está lá para ouvir todo mundo sempre. Show de bola, minha amiga. Ó, vou fazer um negócio, tá? Vou contar de 1 até 3. No 3, a gente dá uma risada. As pessoas que estão assistindo aí vão tirar um print, vão postar, porque a gente sempre faz isso aqui, né? Para depois, marcando tanto no nosso Instagram, o seu também, e depois a gente reposta lá, porque é importante também. Tá, gente? Muito obrigado a todo mundo que participou aqui, ficou até o final. Quem chegou aqui agora vai ficar gravado aqui no meu Instagram e só rever novamente aí, tá? Beijo no coração de vocês. 1, 2, 3. Valeu, gente. Obrigado, minha querida. Que Deus te abençoe, tá? Nessa pandemia aí, que a gente saia forte disso e com muito mais consciência, né? Que é importante reciclagem, meio ambiente, enfim, é a causa do animal também. Enquanto isso, a gente fica em casa se cuidando, todo mundo. Sempre. Deixa as tampinhas em casa também, que a gente não está podendo recolher ainda. Só quando tudo normalizar que a gente vai poder voltar, que também não tem como vender agora, que está tudo fechado. Verdade, boa. Gente, 30 segundos. Beijo, minha querida. Tchau, Beijo, tchau, gente. obrigada. Fica com Deus. Obrigado, hein?